Oi, gente, tudo bem? Então, como é que vocês estão pensando, como é que vocês estão se preparando para o pós-parto, para o puerpério? Essa é uma fase muito delicada da nossa vida, a mais difícil depois do parto, né? Quando começa a maternidade real, quando você leva o seu pacotinho para casa, é que tudo começa. Então, eu quero ter uma conversa bem franca com vocês hoje. Esse vídeo ele é bem especial, porque a gente precisa falar sobre isso, sobre essa realidade. Muitas mães, elas têm grandes expectativas em relação ao nascimento do bebê. Muitas até têm um parto domiciliar ou um parto hospitalar dos sonhos, maravilhoso. Tudo saiu como planejado, mas começa a sentir uma tristeza, começa a sentir que algo não está bem. Parece uma agonia no peito, uma coisa muito forte. Começa a sentir culpada, pensa assim, nossa, eu tô com um filho lindo aqui, saudável, o bebê dos meus sonhos que eu desejei e esperei tanto. Tive um parto maravilhoso, suave, tranquilo, tá tudo bem, eu deveria estar feliz, soltando fogos de artifício e eu estou me sentindo impotente. Tô triste, desanimada, sem vontade de falar com ninguém, muitas vezes sem vontade de cuidar do bebê, com vontade de sumir do mapa, acha que não vai dar conta de cuidar daquele bebê, acha que a maternidade não é para você. Uma tristeza imensa toma conta da mulher. Então, eu quero falar para você, comentar sobre a diferença entre Blue Days e depressão pós-parto. Blue Days, que são esses dias tristes, ali os primeiros 15 dias, o que acontece? É uma questão puramente física e hormonal, porque o nosso corpo, ele vem de uma gravidez em que os níveis de progesterona estavam bem altos. No trabalho de parto acontece aquela descarga hormonal enorme, muita empolgação, muita ocitocina, muito tudo. E depois que o bebê sai, acontece uma queda muito brusca nos hormônios. Com a cesárea também, porque o bebê é retirado do corpo da mãe. E daí acontece essa queda muito brusca de hormônios e aí o corpo, até ele se readequar e ficar equilibrado novamente, leva uns dias. E muitas mulheres sim vão se sentir para baixo, vão se sentir desanimadas, talvez sem vontade de se alimentar, sem vontade de fazer as coisas que antes davam prazer e alegria. Muitas vezes tendo que ainda cuidar da casa, dos outros filhos, é muita coisa, né? E algumas mulheres, cerca de 15%, terão depressão pós-parto, que é uma sensação que pode já acontecer logo após o parto ou surgir dias depois, 20, 30 dias depois, e se agravar. E a mulher ficar realmente muito mal, muito triste, chorosa, sem vontade de cuidar daquela criança, sentindo que aquilo não é para ela, que ela está muito mal. Gente, não tenham vergonha de pedir ajuda. Isto é uma causa física, química. Isso acontece no nosso corpo. Isso não é frescura. E com remédios, com medicação, é possível contornar isso plenamente. Inclusive eu fiz uma live há um tempinho atrás aqui lá no Instagram com a doutora Ana, que é psiquiatra, e ela explicou bem isso, que nós temos uma carga hereditária, genética muito forte. Quem teve casos, histórico de depressão na família ou já tratou, já teve depressão, tem mais chance de ter depressão pós-parto. Mas às vezes surge do nada, não tem o que fazer para se preparar. Fala, não, eu não vou ter depressão. Não tem o que fazer, tá? É levar uma vida saudável, é se cuidar, e se você se sentir com essa sensação de impotência, tristeza, uma coisa ruim que não passa, porque um pouquinho de melancolia é normal, os Blue Days, mas aquela coisa que se agrava, que não passa, é necessário você procurar um psiquiatra, ele vai te dar um remédio e tá tudo certo, tá? É possível contornar. Não se sinta assim, divida isso com alguém. É muito triste, principalmente as mães de primeira viagem ficam tão sozinhas, tão impotentes, muitas vezes não sabem como lidar com aquele bebezinho e é uma situação que precisa de uma rede de apoio.
Assim como a amamentação também precisa ter apoio, ter uma pessoa para te orientar, né? Graças a Deus você está aqui nesse programa recebendo bastante informação, já sabendo o que te espera, não está num conto de fadas, achando que vai chegar em casa e que vai ter um bebezinho que é uma boneca que não chora, que dorme o dia inteiro e você vai ficar lá no quarto descansando, porque não é assim. Tá? Então, nós temos que ter expectativas reais para não causar esse sentimento, mas ao mesmo tempo também levar isso com leveza, porque a sensação de levar um bebê para casa é indescritível, é maravilhosa. E pense em tantas mães que gostariam de estar no seu lugar, né? Tantas mulheres que gostariam de ter esse bebezinho nos braços. Bem, e falando do puerpério, né, que é essa fase assim bem delicada, a maioria das mulheres tem alguma dificuldade, ou é com a amamentação, ou é com essa tristeza, muitas vezes não está se reconhecendo, né? Tá muito cansada, tá com olheiras, está se achando o bagaço da laranja. Então a Cris, né, a Cris muito querida, a Cris Alberti, compartilhou com o nosso programa exercícios para a gestante e para o pós-parto, que você deve olhar no nosso material ali nas aulas bônus, em que ela vai explicar exercícios para prevenir e para tratar a diástase. Você vai avaliar se você tem diástase, mas não se preocupe com isso nos primeiros dias, tá? O seu corpo, assim como ele sabe parir, ele sabe também o que é o saudável. Ele vai voltar, tudo vai voltar ao normal, tá? Eu te garanto, vai dar tudo certo, porque nós somos feitas para isso. Então, um grande mito é achar que a mulher que teve parto normal vai ficar larga, vai não sei o quê. Gente, a vagina é um músculo, ela se distende e volta ao normal. Então, isso é um grande mito. Que pena que tem pessoas que ainda pensam assim. O seu corpo vai voltar, tá? Fique calma, não é hora de pensar em ficar fitness, ficar magra. Você não vai fazer dieta agora. Você tem que pensar em amamentar. Se você conseguir amamentar, você vai perder o peso rapidinho. Você tem que se alimentar por você e pelo seu bebê, porque, de acordo com os estudos, leva até 1 ano para a mulher recuperar a saúde, todos os minerais, as vitaminas, tudo que ela perdeu com a gestação. Porque o nosso corpo é tão sábio que, se precisar, ele vai retirar dos nossos ossos, dos nossos músculos, das nossas células para dar para o nosso bebê, para não faltar nada para o bebê. Por isso que existem casos de mães que têm osteoporose, porque perderam muito cálcio, muitas reservas com as gravidezes, né? Então você deve ter um aporte de alimentos saudáveis, você deve comer bem, não deve se privar. Não é ficar comendo bolo, é ficar comendo bem. Claro que pode comer um bolo, mas o que eu quero dizer é comer comida, é se alimentar, porque você precisa se recuperar, o seu bebê precisa se recuperar. Então, pensando em tudo isso, eu convidei a Aline Tonin, que é uma nutricionista, amiga minha. Ela preparou um caderno de receitas para vocês para o pós-parto. Olha que legal. Vocês vão ter ali 80 receitas para vocês incrementarem do jeito de vocês, receitas práticas. Elas são à base de plantas, né? Plant-based, para quem é vegetariano. Para quem não é, você pode acrescentar um frango, uma carne, dar uma incrementada do seu jeito. É uma dieta que ela visa trazer padrões de equilíbrio para o corpo, anti-inflamatória, e todo mundo pode consumir, bem saudável e nutritiva, tá bom? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês de pós-parto é: cuidem-se do emocional, do físico, no sentido nutricional, né? Não é hora de fazer dieta, não é hora de sair que nem uma louca para academia. Calma. Pensa que o bebê estava ocupando todo o espação da sua barriga e os órgãos, eles estavam comprimidos. Olha como os antigos são sábios. Vocês sabem aquela história da quarentena, né? Da mulher ficar 40 dias de resguardo depois do parto. Não é bem assim 40 dias, né? Alguns médicos dizem que 20 dias, 30 dias depois do parto, você já está liberada para ter relações sexuais.
No caso de cesariana é um pouco mais, e também tem a questão dos exercícios físicos, que demoram um pouquinho mais na cesariana, mas é muito sábio isso, uns 30, 40 dias de pausa, porque os nossos órgãos, eles estão um pouco fora do lugar. As nossas articulações, elas estão frouxas por causa da relaxina, do hormônio que foi liberado durante a gravidez, para deixar os ossos mais moles, né? E espaçar nossa bacia, nossa pelve, para que o bebê pudesse nascer. Então estava tudo meio frouxo e agora tudo isso tem que voltar para o lugar. Então é por isso que você tem que se cuidar nesse primeiro pós-parto, aí, nesse período, para os teus órgãos irem voltando para o lugar, para você não ter hérnia, para você não se machucar, né? Então vá com calma, tá bom? Então legal, nós temos os exercícios lá nas nossas aulas bônus, nós temos o caderno de receitas. Olha quanta coisa bacana, né? Vai ser bem legal para você voltar assim a se cuidar com nutrição, com beleza também, né? Compre um pijama bonito para ficar em casa, uma roupa bem confortável que você possa amamentar, isso também é bem interessante. E agora falando assim também sobre o pós-parto, mais algumas coisinhas que eu quero falar para vocês. Cuidados com a vagina, né, no pós-parto. Então depois que o bebê nasceu, é bem legal você já preparar, né, nós termos esse planejamento para o pós-parto, fazer compressas com um chazinho que eu vou ensinar vocês, para que você já tenha esses absorventes em casa para usar. Então o que acontece? No pós-parto você vai sangrar bastante. Você tem que levar para a maternidade aqueles absorventes noturnos bem grandes, tá? Às vezes até a enfermeira vai colar 2, vai botar uma calçolona bem grande em você, leva a maior calcinha que você tiver, de preferência uma que não faz mal, se manchar, sujar e tal. Aqui até no Canadá eu ganhei uma calcinha que era uma malinha descartável, assim, eles davam no hospital. Eu achei bem interessante, porque no primeiro dia realmente sangra muito. E aí eles vão colocar provavelmente 1 ou até 2 absorventes colados nessa calcinha bem grande, porque vai sangrar, né? Bastante, sai coágulos, sai assim um sangue meio preto, que são os coágulos, e vai sair bastante sangue durante um tempo, tá? Cesárea você também vai sangrar, vai sair o sangue que estava ali dentro do útero. E eu lembro que eu fiquei sangrando muito, assim, olha, foi uns, sei lá, 20 dias muito sangue e mais uns 20 pingando, assim, um restinho. Então vai ser bastante tempo sangrando. E aí, quando você chegar em casa, você pode ter no seu freezer alguns absorventes com chá, que é para desinchar e cicatrizar. Então esse chá cicatrizante é com algumas ervas, é com calêndula e camomila, que acalmam a pele, e com barbatimão, que é tipo uma casca, assim, você encontra nessas lojinhas de produtos naturais. Aí você vai fazer um chá bem forte com barbatimão, calêndula e camomila. Faz um chá bem forte numa panela, deixa ferver isso assim uns 5 minutos. Daí você pega os absorventes, molha com o chá um pouco, assim, também não encharca, né, um pouco assim, e coloca nos saquinhos do próprio absorvente, ou melhor até com papel filme, porque você já deixa ele aberto, porque como ele vai estar molhado, você vai botar no freezer e ele vai endurecer, né? Aí você embala com papel filme ou com saquinho de mercado, qualquer embalagem plástica, e você coloca tudo no freezer. Coloca lá uns 20, assim, pega um pacote de absorvente e faz tudo. E aí quando você voltar do hospital, você vai ter uma compressa bem geladinha, porque o gelo desincha e ao mesmo tempo tem o chazinho que é o cicatrizante, né? E é muito bom. Aí você vai colocar, usa um tempo ali, 1 hora mais ou menos, aí depois que passar esse efeito do gelado, você coloca um outro absorvente normal. E daí você pode usar umas 2 vezes por dia, dá alívio, é muito bom. Também você pode fazer banho de assento, se você sentir, se você gostar, com um chazinho, né? Tem sais também para comprar, para fazer banho de assento. Então, eu acho que essa dica do absorvente com chá
Para mim, resolveu nos meus 3 partos, foi muito bom e é uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Então, essas são as minhas dicas preciosas de pós-parto e a última delas que eu quero falar é: prepare alguma comida, né? Então, quem é que vai estar em casa quando você chegar do hospital? Você tem uma diarista, uma amiga, uma mãe, alguém que vai estar lá para te ajudar, para fazer uma comida para você? Já deixa uma compra de mercado bem, né, bem generosa aí, algumas coisas na sua casa. Faça congelados, né, mas chegando mais para o final da gestação, deixa pronta aí uma lasanha, umas panquecas, um molho para um macarrão de carne moída, que mais? Um bolo congelado. Enfim, se você tiver espaço no seu freezer, já deixa alguma coisinha que você gosta pronta, porque assim quando você chegar, você não vai precisar se preocupar em sair para comprar, né? Você ou o seu companheiro não vai precisar sair para ir comprar no mercado, não vai precisar cozinhar, você já tem uma coisa pronta, é só esquentar. Você vai estar bem cansada, debilitada, vai querer descansar, né? O tempinho que você tem para descansar. E também você vai estar ali lidando com a amamentação e você precisa de uma refeição nutritiva. Então eu acho bem legal você planejar suas refeições para os primeiros dias. É mais uma dica de ouro. Outra coisa, sobre as visitas. Você vai querer visita? Né? Agora com o coronavírus não está tendo visita no hospital. Eu não sei como vai estar até o final do ano, até ano que vem. Mas sabe que até no hospital às vezes é mais rápido, porque a visita entra, dá oi, tchau e vai embora. Mas na sua casa, às vezes a visita vem e fica para almoço, e fica para janta, e quer café, e quer... Tem umas pessoas muito sem noção. Então eu acho bem interessante já avisar as pessoas: olha, no momento a gente não está recebendo visitas, ou vocês podem vir visitar a gente daqui a 15 dias, ou a gente vai avisar, não sei. Você vai ter que sentir, né, como você vai estar, você e o seu companheiro, a sua família como um todo, para ver se é a hora de receber algumas visitas, os mais chegados, de repente a sogra, a mãe, pessoas que vêm para ajudar. Boa visita é aquela que traz comida, é aquela que lava a louça, né, aquela que não dá trabalho. Vocês vão lembrar de mim, porque tem visita que chega e se refestela lá na sala e vai esperar jantar, e vai esperar café, e vai esperar tudo, e aí o bebê fica super irritado. A gente vai falar mais disso no módulo sobre o recém-nascido. Fica irritado com barulho, com gente estranha, com visita, com aquela coisa que todo mundo quer pegar no colo. Aí o bebê começa a chorar. E daí todo mundo, tchau, ele quer a mãe. E você fica com o bebê chorando, você fica cansada, com a cozinha toda cheia de louça para lavar, né? E enfim, é gostoso receber visita, é gostoso receber os amigos, é muito especial, mas nos primeiros dias é muito delicado. Provavelmente você vai estar de topless, porque no começo o mamilo fica muito sensível, a gente gosta de andar sem blusa em casa, passa a lanolina, deixa o peito à vontade. Não tem nada a ver receber visita nessa hora, né? É muito indelicado da parte das pessoas irem te incomodar. Então, faça o seu plano de parto, mas faça o seu plano de puerpério. Pense em tudo isso que eu te falei, no seu equilíbrio emocional, na sua nutrição, no preparar a sua casa para quando você voltar para casa, ter alimentos na geladeira, quem vai fazer as compras, quem vai cozinhar, quem vai lavar a louça. Faça o seu planejamento, porque você vai ter um puerpério muito mais tranquilo. Eu lembro que eu me senti, do meu primeiro filho, naquela época eu não tinha internet em casa, né? Isso faz quase 11 anos. Eu me sentia muito sozinha. Ai, meu Deus, eu ficava o dia inteiro em casa. Meu marido saiu para trabalhar, ele não tinha licença paternidade, porque ele é autônomo. E aquele dia não passava, não tinha nada para fazer, era horrível, muita solidão. Quando dava 5 da tarde, 6, que ele voltava para casa e minha mãe vinha visitar, a sogra, a cunhada, a irmã, todo mundo, eu ficava muito feliz de ter alguém para conversar, porque eu sou uma pessoa que falo pouco, né? Vocês já perceberam. Eu precisava falar, eu precisava botar para fora, eu gostava de pessoas na minha casa. Então eu gostava, mas a minha mãe vinha, ela lavava a louça, ela trazia uma torta, ela trazia um saco de pão. Então era uma visita que ajudava, né? Portanto, fale, né?
fale com as pessoas, peça ajuda, que vai ser muito produtivo, vai ser muito bom para você, para sua família. Desejo tudo de bom para você nessa hora, que você realmente consiga alinhar tudo isso que a gente conversou e nos vemos na nossa próxima live, nos nossos próximos encontros. Até lá, um grande beijo.